Então vamos lá para o início. Gênesis, que é. Eu te mostrei a importância da Bíblia. Aí tu vem com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De acordo com o texto, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, foi uma criação de Deus, certo? Uma criação humana, mas para você ter vida, ele precisou lhe dar um pouco de vida. Então você nasceu a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu no ser carnal, mas ao mesmo tempo no ser espiritual. Então, você, de maneira nenhuma, quando você saiu do ventre da sua mãe, que ela lhe deu a vida, o que aconteceu? Você veio também nesse corpo aqui, que é carnal, certo? Mas com o corpo de vida de Deus. Você veio a imagem e semelhança de Deus. Então, naquele momento ali, na sua idade da inocência, você não era conhecedora nem do bem e nem do mal, certo? Mas, como nós estamos aqui nessa terra, essa terra ela é doutrinada, né, para a gente fazer mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito. Então, o que acontece nesse momento? Quando a criança ela tem mais ou menos 5 anos de idade, na minha época, para ele ter maldade, custava mais. Né? Mas hoje as crianças estão mais aceleradas. Então, quando a criança ela começa a entender que a sua mãe não quer que ela ande com o fulano de tal, mas quer que ela ande com uma família tal. Aí só que a gente sempre tende para o lado do mal. Tá entendendo? A gente gosta de andar com gente que é ruim. Aí a mãe da gente pergunta, o pai da gente pergunta, o Cláudio, tu tá andando com quem? Não, eu estava lá na casa do irmão, só que eu estava na casa do José. Isso com medo de apanhar. Então, nesse momento, o que foi que eu fiz? Eu digo, opa, se eu mentir, eu vou me livrar dessa surra. Aí o que acontece com a criança, naquele momento? Um rapazinho, né? Ele é mordido pela antiga serpente. Isso sem saber. Ele morre espiritualmente de Deus e perde a imagem e perde a semelhança de Deus. Naquele momento, se aquela criança vai morrer com aquela mentira que ela fez a primeira vez, ela não vai ter salvação. Entendeu? É por isso que Jesus se entrou na nossa vida para nos dar essa salvação, para nos salvar desse pecado que nos cometeu. E a tendência é cada vez praticar mais coisas mais. Mas essas coisas são más, mas não são mal assim, o assassinato é mal. Mas como é que eu posso falar? A malignidade, ela tem vários níveis, várias escalas. Né? Pode chegar ao homicídio e pode chegar até eu não gostar de você, ficar fazendo raiva de você, ficar fazendo cochicho de você, matando você, né, na mente das pessoas. Eu posso fazer isso. Isso é um assassinato. Então,
realmente pessoas mal. E aí a gente precisa renovar, matar essa natureza, para que a natureza de Cristo ela entre na nossa vida e a gente possa ter a imagem e semelhança de Deus. Mesmo nessa carne pecaminosa, a gente vai começar a trabalhar na nossa vida para não viver mais na prática do pecado. Não quer dizer que a gente não peque, mas a gente vai viver através da Escritura aqui, mas não na prática do pecado. Então, quando Cristo nasceu em mais de Deus, chegou um período na vida dela que ela conheceu o pecado. Aí eu não sei como se essa mentira, eu falei, né? Assim, que tu estava na casa de alguém, eu estou vestindo tal, ele disse, que eu só estou cantinho inocente, que não tem nada inocente, que foi, na época, a Cristina passou a se tornar filha do pai da mentira. Que ele é o nosso inimigo ferrenho. Capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. 8h44. Nosso Pai já e vós quereis cumprir os desejos de vosso Pai. Ele era homicida desde o princípio, não se manteve na verdade, porque nele não há verdade. Quando diz mentiras, fala sua própria linguagem, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás, ele é o pai da mentira. Então a gente passa a ser filho, quando a gente comete aquela mentira, Jesus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. Mas quando eu começo a mentir, seja por qualquer coisa, eu me torno filho do pai da mentira. E isso, o Cristiano, é todo ser humano. Muita gente não sabe que está vivendo no precipício espiritual. Né? Por exemplo, a pessoa está vivendo uma vida boa e tudo, mas vai fazer um negócio, mente, vai, sabe? Vai falar com a mãe, mente, vai falar com o esposo, mente, e aí a pessoa, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai mais e mais ficando mais parecida com o pai da mentira, as atitudes. Então, o que Jesus ele deixa claro que a criança não é um ser pecador. Ela só vai se tornar um ser pecador quando ela começa a entender sobre o reino. Então, abra aí em Mateus, faltando um pouquinho. Mateus. Marcos. Mateus, capítulo 18. Versículo 1 até o 5. Versículo 1. O que Jesus vai falar das crianças? Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Ele chamou o menino, colocou-o no meio deles e disse: eu vos asseguro, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino de Deus. Quem se humilha como esta criança é o maior no reino de Deus. E aquele que acolhe uma dessas crianças em atenção a mim acolhe. Entendeu? Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês não se tornarem igual
estamos aqui brincando areia. Aí quando daqui um pedaço todo tudo lá, brincando tudo alegre. Não tem maldade. Não tem sentimento de guardar mágoa. Tá entendendo? Então, ele diz, olha, se tu não se converter, não der uma volta nos teus vidas e não se tornar igual a criança, tu não vai entrar no reino dos céus. Está falando. Então, Jesus ele deixa bem claro que a criança, enquanto ela não comete pecado, ela é uma pessoa salva, uma pessoa que tem direito a entrar no reino dos céus. Então, quando a gente comete um pecado, acontece que a gente morre espiritualmente de Deus, certo? Porque a gente fica mochado no pecado. E Jesus ele veio com esse fator, para tirar o pecado de cada um de nós. Por exemplo, aquele sacrifício que a gente costume, né? Às vezes ser crucificado, ser maltratado, chicoteado, e morre. Né? Naquele momento que ele morre, que ele diz, Pai, está consumado. E o texto da Bíblia diz que era meu dia. Era meu dia. E naquele meu dia tudo ficou trevas, tudo ficou escuro. E Deus, segundo os estudiosos, diz que Deus, naquele momento que o planeta todo ficou escuro, era como Deus estivesse desprezando o seu próprio filho. Porque ele se tornou um maldito, se tornou um amaldiçoado. Sabe por quê? Porque ele levou o meus pecados. E Deus não contém o pecado. Deus não abraça. Aí ele grita na cruz, Pai, Pai, Deus me abandonaste. Então, aquele abandono que Deus fez no seu próprio filho, ele não vai fazer para aqueles que se convertem ao seu filho. Entendeu? Só que Jesus, para matar o pecado na nossa carne, ele teve que vir de acordo com a nossa aparência, carne, osso e vida, fome, frio, sabe? Ele veio com todas as nossas, ainda foi tentado, só que não caiu em tentação. E o que aconteceu? Então, ele conseguiu viver a lei do Antigo Testamento e viver uma vida de obediência e morrer por cada um de nós. Então, naquele momento, ele levou todos os pecados do mundo. Levou o pecado dos adultos, levou o pecado dos afeminados, levou o pecado do ladrão, levou o pecado do fuxiqueiro, sabe? Do beberrão, de todo mundo, do drogado, ele levou em si o nosso pecado. Só que ele não cometeu pecado, o pecado ficou sobre ele. E aí Deus o desprezou e ele morreu. Só que Deus tinha a promessa que ele ia ressuscitar ele, né, depois de 3 dias. E ressuscitou. E depois daquela ressurreição, ele ainda passou 40 dias, depois de ressuscitado, ele passou ainda 40 dias com os irmãos, ensinando a respeito do reino, e foi levado ao céu, né, diante dos seus olhos. Aí uns anjos apareceram, né, aí ele disse, ei, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, em outras palavras, a gente deve se aprontar. Então, vamos aqui ainda para nós estamos no Evangelho de João, capítulo 19, aí no Evangelho de João. Vamos um pouquinho diante. Para enfatizar mais, para mostrar que a aliança não tem pecado. Ele diz não. O texto
Tu está aí, Mateus? É João, né? Não é Mateus. Não, eu estou em Lucas. Não é Mateus. Mateus 19. Versículo 13, 14 até 15. Então, levaram-lhe algumas crianças para que pusesse as mãos sobre elas e pronunciasse uma oração. Os discípulos as repreendiam, mas Jesus disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de se aproximarem de mim, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Pôs as mãos sobre elas e partiu. E Jesus ele deixa bem claro aí. Jesus, porém, ele disse: Deixe os pequeninos, não embaraçem eles comigo, porque dos tais o reino dos céus. Então, se Cristo foi batizado, sabe? Vamos entrar para no passado, assim. Cristo foi batizado, criança. Fui batizada criança. Então, lá o texto está dizendo que não precisava ser batizado, porque eu já era de Deus. Eu já tinha o direito de entrar e sair do reino de Deus. Dois textos de Deus. O primeiro texto, no 18, diz: olha, se vocês não se tornarem igual a um pequeno desse, tampouco vocês vão entrar no reino dos céus. Então, Jesus estava ensinando você se tornar igual a uma criança. Pura, ter o direito de entrar no reino dos céus. Aí, o discípulo estava embaraçando as crianças de Jesus. Jesus, mais uma vez, ele diz: olha, as crianças ali têm o direito de entrar nos céus. Então, toda criança que foi batizada, sem precisar ser batizada, foi enganada. Foi enganada do pai, foi enganada da mãe. Começou a guardar uma tradição. E a pessoa começou a fazer obra da carne. E aí, mas está aqui na lei. Vamos entrar no texto. Continua. Então vamos para Mateus. Mateus capítulo 1. Volta no livro, cadinho, lá capítulo 1. Vamos ver o que vou falar aqui de Jesus. No versículo 18, Maria, ela tem Jesus de uma maneira especial, sabe? Mas no versículo 21, o profeta vai dizer: para que está separado esse menino? Esse menino vai ser para louvor de muitos. Leia o versículo 21. 21. Leia o 20. Já o tinha decidido quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Darás à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Exatamente. Então, o fator aí, Jesus ele veio para a terra para quê? Salva o povo dos pecados. Exatamente. Então, Jesus ele veio com uma função: salvar o seu povo do pecado deles. Os seus pecados. Então, Jesus ele veio salvar tanto você como eu, no mundo inteiro. Todo o ser humano na terra quer a salvação de Jesus Cristo. A pessoa pode ser boa como for, mas se ela não tem Jesus dentro dela, ela não tem a salvação. Porque
a salvação não vem pelos nossos méritos. A salvação vem pelo mérito daquele que nunca pecou. Nunca achou o dolor na sua alma. Nunca fez nada de errado. Então, é nele que está a salvação do homem. Vamos para o Evangelho de João. Então, eu te mostrei o quê? Já. Te mostrei que a Escritura é o que nos leva a se educar diante de Deus, a ser uma pessoa boa diante de Deus. Eu te mostrei também, no capítulo de Gênesis, que nós, quando nascemos, viemos para essa terra sem maldade. Você pode pegar duas crianças, botar as nuas, e da lua, não vão ter nem, sabe, pensamentos maldosos. Por quê? Porque são puros. Então, você veja aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. No dia seguinte, viu Jesus aproximar-se e disse: Aí está o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Dele eu Não, dele eu dou testemunho. João Batista reclama disso. Então, nós, o nosso faltou é ver, né, para que Jesus veio. Né? Aqui, João Batista, que era o primo de Jesus, né, João Batista diz: olha, eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele tira o pecado de cada um de nós. E então é preciso que a gente em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então ele vai dizer uma coisa bem interessante aí agora no capítulo 14 de João. Aí depois, então, se tiver sendo gravado algo aqui, tu vai ver a comparação do texto. Do 14, versículo 6. O que Jesus diz aí para tu, Cristo? Tu bota teu nome assim, como Jesus estivesse falando, Cristina. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o que dá para entender isso? Não pode falar, não se escola. Estamos aqui para aprender. Eu entendo que nós devemos seguir aquilo que Jesus ensinou, seguir a palavra dele. Mas aí, dá uma olhada no que ele está dizendo, que ele é a pessoa. Entendeu? Ele está dizendo que, ó, respondeu Jesus. Destino, eu sou o caminho. Vem comigo. Vem comigo. Se entrega a mim. Jesus dizendo, certo? Cristina, eu sou o caminho. E também, Cristina, eu sou a verdade. E a vida. Ninguém, Cristina, ninguém vai ao meu Pai. Isso está mudado até a porque o ser humano não sabe disso. O ser humano não sabe que só através de Cristo Jesus a gente pode se chegar ao Pai. Porque Ele é o único que dá a capacidade de eu me chegar ao Pai. Isso, né, tanto agora, fisicamente, nas orações, como se eu morrer, fechar os olhos,
Eu vou chegar até lá. Isso também se estiver vivendo uma vida que esteja no caminho e na verdade. Né? Porque se não estiver no caminho e na verdade, estão loucos. Então, muitas pessoas não estão andando nesse caminho. Estão andando no caminho do Pai. É o mundo todo, o mundo todo. Tem religiões que estão enganando o povo. Tem mentindo. Às vezes até fazendo o povo acreditar que se ela vier para Cristo, ela vai ricar, ela vai ter posse, ela vai ter carro, vai ser preso. Isso é mentira. Jesus, se você for dar uma olhada na história da igreja do Antigo, os irmãos se convertiam, ele perdia até a mulher. Porque vamos supor que era lá, era Roma, era um império, né, cruel, e se ela fosse romano, se fosse uma esposa fosse romana, o seu pai não quisesse que eu seguisse o cristianismo, ele me separava de ti. Eu me ensino isso assim. E se perdia toda a minha regalia, era até preso, morto, decapitado, tudo isso acontecia. Os cristãos do primeiro século. Então essa Bíblia aqui foi feita em sangue. O sangue de Cristo, o sangue dos profetas do Velho Testamento, e o sangue do seu discípulo no decorrer da história. É o último livro de Apocalipse. Todos os cristãos aqui, João, Pedro, André, Bartolomeu, todos eles morreram de desgraça, de sedição. E hoje estão ensinando o cristianismo de ouro. Então, sem sair do texto, Jesus está dizendo: Cristianismo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não então, ninguém vai ao Pai se não. Vamos ver outro texto, 1 Timóteo, capítulo 22. 1 Timóteo. Carta Tiago, Hebreus, Timóteo. 1 Timóteo. É a primeira parte, a segunda parte. Olha. A primeira parte. Capítulo 2. Versículo 5. Versículos. O que ele vai dizer? Capítulo 2. Sim. Capítulo 2, versículo 5. Há um Deus somente, há somente um mediador, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos e como testemunha no momento oportuno. Então, que também, que esse versículo quer falar? Assim para nós. Está falando que só existe um mediador entre o homem e Deus. Exatamente. Quem é o homem? Jesus. Jesus. Então, pegando aquela passagem que nós lemos de João, que Jesus disse: Filho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegou ao Pai sem mim. Então, aí ele está dizendo que agora ele é um mediador. O
que esse mediador? Eu acho que é um intercessor. Exatamente. Isso. Eu estou sendo um mediador entre eu e Jesus. Mostrando o quê? A Bíblia. Tu se chegar a ele. Para depois de chegar a ele, tu chegar ao Pai. Mediador. Aquela pessoa que está ali, no meio, se como ponte. É uma pessoa que essa. Não é essa. Mas, para. Eu acho que a cabeça deve estar cheia. Então vamos dar uma olhada só em Efésios. Em Efésios, mostrar o estado espiritual que está a humanidade. E você tem que se colocar também. Como essa é Efésios. Não, lá no Novo Testamento. Bem antigo, modo São Paulo. Só nos livros. A carta aos Efésios. Show? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Também vós, da morte à vida, também vós, outrora, estáveis mortos por vossos pecados e transgressões. Seguíeis a conduta deste mundo e as ordens do chefe que manda no ar, o espírito que age nos rebeldes. Como eles, também nós seguíamos os impulsos do instinto, cumpríamos os desejos e pensamentos do instinto. Éramos objetos da ira uns nos outros. Mas Deus, rico em misericórdia, teve grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez ele viver com Cristo. Gratuitamente fostes salvos com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu, para que se revele aos séculos futuros a extraordinária riqueza de sua graça e a bondade com que nos tratou por meio de Cristo Jesus. Então, olha só o que ele fala no versículo. Ele nos deu vida, estando nós mortos, em vossos delitos, em vossos. Quando eu cometo o pecado, eu sou em Cristo, certo? Eu me torno morto, eu sou morto, essa tua tradução é bem interessante, que ela vem dizendo assim, ó, também vós, outrora, no passado, como se diz, Paulo escreveu aqui para esses irmãos da cidade de Éfeso, então, ele estava chamando a atenção para eles. Também vós outros estavam mortos, outrora, no curso de delitos e transgressões, que é o pecado, seguindo a conduta desse mundo, né, e as ordens do chefe que manda no ar. Na minha tradução, ele vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar que atua em Deus. Então, todos nós, quando cometemos pecado, um espiritual vai presidir a gente. Ele vai fazendo tudo o que ele tem direito. Sentindo prazer pelo nosso fazendo de tudo. Mas o intuito dele é levar a gente a morte carnal, porque eu já estou morto espiritual. Entendeu? Como eu estou morto espiritual, se eu morrer carnal, aí é a segunda morte. Então, o que ele quer? Acabar com minha vida. Eu estou entrando agora no campo mais profundo, na situação do que ele fala. Ele usa aqui. Versículo 1 de leia, gente. No mesmo? Sim.
mortos por vossos pecados e transgressões. Seguieis a conduta deste mundo e as ordens do chefe que manda no ar, espírito que age nos rebeldes. Como eles, também nós seguíamos os impulsos do instinto, cumpríamos os desejos e pensamentos do instinto, éramos objeto da ira como os outros. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo. Então, aqui está dando uma demonstração que o ser humano, sem Cristo, ele está morto. Você sabia disso? Quer viver? Sim. Pois é. Então, aí a gente vai trabalhar nesse momento aí. A gente saiu dessa vida. Por exemplo, a minha chefe, a outra chefe, ela sabe para nós que a pessoa boa, a pessoa legal, você tem que estar. Mas a gente tem que trabalhar na nossa vida para a gente não viver mais a maneira que a gente vivia. Olha só, até Paulo, ele se coloca também como outrora. Ele diz, olha, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor por que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós pensamos nessa vida. Por exemplo, o que eu posso fazer com a senhora? É mostrar o caminho. Está aqui, ó, Jesus é o caminho. Quando você tem que se submeter a ele. Depois disso, não vai ficar assim. Vai ter que continuar. Vai ter que continuar. Aí tu vai passar a ser também um discípulo de Jesus, filho de Deus, porque era filho da ilha de Deus. Vai passar a ser filho de Deus. Porque você perdeu aquela primeira marca. Quando você fez o primeiro erro na sua vida, você perdeu. Estamos busy aí, né? Estamos bem busy. Vamos só voltar um pouco em Gálatas. Só isso. Gálatas. Capítulo 5, né? Versículo 16. Agora você vai conhecer as obras da carne. Aí, depois que você anotar as obras da carne, vai dizer, eu faço isso, faço isso, faço isso. Isso não precisa ter vergonha, não. Certo? Vamos lá para o Chico. Capítulo 5, versículo 16. Eu vos recomendo que hajais segundo o Espírito e não executeis os desejos do instinto, pois o instinto tem desejos contrários ao do Espírito, e o Espírito tem desejos contrários ao do instinto. E tão opostos são que não fazeis o que quereis. Eu digo porém, né? Aí a tua tradução diz instinto. Instinto é a vida carnal, né? Ele diz, ó, tipo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Versículo 17, porque a carne milita, briga, né? Entre conflito e luta, versículo 17. Pois o instinto tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito tem desejos contrários aos do instinto. E tão opostos são que não fazeis
você recebe o Espírito Santo na sua vida, certo? Porque nesse momento, o seu espírito está morto. Né? Como está morto, tudo que ele faz pela carne, a gente não sente nada. A gente trata as pessoas mal e tratou e está tudo bem. Ele não se sente nada. Mas aí, quando o Espírito Santo entra dentro da pessoa, vai ter esse conflito, vai ter uma briga, sabe? Porque a carne vai querer que você volte a fazer o que você fazia e o Espírito dele vai dizer, não, você tem que viver comigo. Então, continua, né? Versículo 18, né? Mas se o Espírito vos guia, não estáis sujeitos à lei. Exatamente. As obras da carne. As ações do instinto são manifestas: fornicação, indecência, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, inveja, cólera, ambição, discórdias, facções, ciúmes, bebedeiras, comilanças e coisas semelhantes. Eu vos previno, como já vos preveni, que quem pratica isso não herdará o reino de Deus. Exatamente. Então, olha, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, natural o quê? Fornicação. Publicação. Né? Namoro carnal sem ter o compromisso de marido e mulher. Certo? A publicação. A impureza, a lascívia, que é aquelas roupas, né, que chamam atenção, idolatria, pode ser a dinheiro, a imagem, a um cantor que você chora por ele, a feitiçaria, que entra dentro do contexto de psicotrópicos, droga, maconha, e vai. A inimizade, né? Eu não gosto da fumar. A inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções, inveja e bebedeira, ou bebedice, né? Glutonaria, pessoas que comem demais, né? Semelhantes a essas coisas, né? Já nos declara, que nos já preveniu, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, versículo 22, nós guiados pelo Espírito de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas eu não tenho. E os que, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e consciências. Então, eu sinto desejo, sinto desejo, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sendo guiado pela palavra de Deus. Tenho que estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, essas palavras aqui, elas são Espírito e são Deus. Então, para mim não mais praticar isso aqui, eu preciso, primeiramente, ser lavado dos meus pecados passados. Certo? Eu fico, desde o tempo, hoje tu está com 38, né? 38, 39. Vamos supor que você pecou aos 9 anos de idade, 7 anos de idade. De lá para cá, você acumulou diante de Deus no caminho para cá. Entendeu? Então, mas se eu mostrava um pecado, para ter consequência. Então, Jesus, ele morreu para tirar o pecado, como nós vimos, né? Para salvar o homem do pecado deles, para ser o caminho, a verdade, para a gente não vai. E aí a gente vai
continuar assim, bastante. Tá bom? Porque muita informação, a pessoa não pega, refletir. Eu vou refletir. Se que horas? O senhor pode orar? Pai, amado, Santo de Deus, em nome de Jesus, eu falava que a gente não possa estar meditando, eu estou pensando, Deus, que não são minhas palavras, são os requisitos do Senhor, a maneira que o Senhor dá a salvação à verdade. Não através das mesmas, não através da nossa vontade, mas através da pessoa de Cristo Jesus. E daí, Pai, precisamos permanecer em nome de Jesus, abençoe o destino, cuida dela, protege ela, não só ela, mas sua vizinha, sua casa, cuida do nosso filho, cuida do nosso esposo, cuida da Regina,